Fala, jovem. Se você se enrola todo para fazer o PROC-V, se você acha que o PROC-V é uma fórmula muito difícil, esse vídeo é para você. Porque nesse vídeo eu vou tratar todos os detalhes que você precisa saber para dominar o PROC-V, para usá-lo na sua empresa ou, eventualmente, num processo seletivo, tá? Então eu trouxe aqui uma série de exercícios onde você vai entender quando usar o PROC-V, porque é muito importante você identificar, bom, nesse exercício aqui, nesse problema aqui, eu vou usar o PROC-V. E também como usar o PROC-V, tá bom? Então tem aqui vários casos para a gente aprender a usar definitivamente esse PROC-V, tá bom? Eu prometo que esse vai ser aquele vídeo que, se você não aprender aqui, amigo, não aprende mais. Tô brincando, tá? Mas eu vou realmente me esforçar para entregar um vídeo bem legal sobre o PROC-V, tudo o que você precisa saber, num vídeo só, tá bom? Então fica aqui comigo até o final, tenta fazer comigo esses exercícios, tá bom? Eu trago aqui primeiramente um exercício nível 1, tá? Para a gente começar aqui do fácil, ok? Eu tenho aqui um catálogo, né, de produtos e ao lado de cada produto, do nome de cada produto, eu tenho o preço desse produto, tá? Aqui eu tenho que responder esta pergunta: qual o preço do morango? Vamos supor que seja uma lista bem grande de produtos. Eu sei que o preço do morango está bem aqui na minha frente, né? Mas vamos supor que seja uma lista enorme de produtos, tá bom? E aí eu tenho que procurar nesta lista. Naturalmente eu fiz uma lista aqui pequenininha só para a gente poder começar o PROC-V, tá? Eu estou supondo que você é ruim de PROC-V, você não sabe nada, está começando do zero. Então vamos lá, vamos juntos, começar do zero. Então coloco igual, PROC-V. Primeira coisa que ele pergunta aqui é o valor procurado, tá bom? Esse valor procurado, muita gente vai seca clicar no 14, né? Ah, eu quero saber o preço do morango, então eu vou clicar no preço do morango, né? Esse é o valor procurado, né? Eu quero saber o preço do morango. Só que, cara, veja bem, para que serve o PROC-V? Quando que eu vou usar o PROC-V? Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos, é uma brincadeira com um fundo de verdade, tá? Não é exatamente uma brincadeira. Mas, indiretamente, sempre quando você vai a um restaurante, você faz um PROC-V. Como assim? Quando você vai a um restaurante, por exemplo, eu quero uma pizza de calabresa. O que que você faz no cardápio? Você, na coluna da esquerda, você vai procurar o sabor que você quer. Ah, calabresa, calabresa, calabresa. Onde está a calabresa? Opa, está aqui a calabresa. Aí você achou a calabresa. Na mesma linha, só que na coluna da direita, você vai ter o preço da calabresa, o preço da pizza de calabresa. Ah, R$ 70, certo? Então, no cardápio, você acabou de fazer um PROC-V. Para que serve o PROC-V? Ele vai procurar algo na coluna da esquerda, achou? Beleza. Na mesma linha, ele vai pegar a informação que te interessa numa coluna mais à direita. Então é nesse contexto que você tem que usar o PROC-V. Tá bom? Se você tiver isso em mente, você sabe quando usar um PROC-V. É só você lembrar que toda vez que você vai a um restaurante, você faz um PROC-V no menu. É isso que o PROC-V faz. Tá bom? Para a galera que é mais antiga, né? Eu nasci em 88, eu já tenho uma certa idade aí, caminhando para os 40. Antigamente a gente tinha listas telefônicas, lembram? Então, o que a gente fazia na lista telefônica era também um PROC-V, né? A gente procurava a empresa ou a pessoa do lado esquerdo e na mesma linha, né? Só que numa coluna mais à direita, a gente tinha o telefone da pessoa, certo? Então, era um PROC-V também. Então, o que a gente vai fazer é essencialmente a mesma coisa. Beleza. Então, você já sabe quando usar um PROC-V. Eu vou fazer mais exemplos com você. Isso vai ficar ainda mais claro, tá? Vamos com calma. Vamos primeiro resolver esse exercício básico aqui. O valor procurado, ele não é o preço, tá bom? Quando você vai a um restaurante, quando você está procurando um preço no menu, você não está procurando realmente o preço. Tá? A primeira coisa que você procura para saber o preço não é o preço em si, mas é o produto, certo? Quando você procura o preço da pizza de calabresa, você primeiro precisa procurar o sabor que você quer, a calabresa. E aí na mesma linha vai estar o preço.
Então, o que você precisa procurar, na verdade, não é o preço da pizza de calabresa, é a calabresa. E aqui é a mesma coisa. Se eu quero saber o preço do morango, eu tenho que procurar o morango. E na mesma linha eu vou ter o preço. Entendeu a ideia? Então, esse valor procurado aqui não é o preço do morango, é o morango. Beleza? Então, eu vou digitar aqui morango. E na mesma linha onde o PROC vem encontrar o morango, vai estar o preço do morango. Beleza? Nesse valor procurado aqui, muita gente se enrola nesse ponto, muita gente coloca o preço, mas não é o preço, tá bom? O preço é justamente o que eu quero que a fórmula me dê. Eu não posso dar à fórmula uma informação que eu quero que ela me dê, porque se eu estou dando essa informação para a fórmula, eu já tenho, não preciso. Faz sentido? Então, tenha sempre em mente, você não pode dar à fórmula aquilo que você quer que ela dê a você. Se eu quero que ela retorne o preço, não faz sentido eu dar o preço para a fórmula. Beleza? Pensando em processos, né, galera aí de gestão de processos e tudo mais, o preço ele não pode ser um input se eu quero que ele seja o output, ok? Mas enfim, então vai ser morango. Uma coisa que talvez você esteja pensando, Igor, não é melhor digitar, não é melhor eu clicar no morango ao invés de digitar morango? Cara, não é bom, pelo menos para esse contexto aqui, você clicar neste morango aqui, ó, nesta célula onde está escrito morango. Por quê? Eu sei que a tabela é pequenininha, né? São só 5 produtos, mas imagina se essa tabela fosse enorme, muito grande, muitos produtos, milhares de produtos. Você teria que procurar o morango para clicar nele. E aí, se você está procurando o morango no olho, você está fazendo o trabalho da fórmula. Entende a ideia? Então, pelo menos para este contexto aqui, para este exercício, eu não recomendo clicar no morango. É melhor digitar. Porque se você clicar no morango, você vai estar fazendo o trabalho que a fórmula tem que fazer. Beleza. Então, o próximo passo, né, a próxima coisa que o PROC-V vai pedir para você é a tabela onde ele vai procurar o morango, onde ele vai te retornar o preço, onde ele vai achar o preço. A tabela é essa daqui, ó. Então, selecionei, ponto e vírgula. A próxima coisa que o PROC-V pede para você é o número índice coluna. Beleza? Eu selecionei duas colunas, a do produto e a coluna do preço. O que me interessa no final das contas, o que eu quero que o PROC-V retorne para mim é o preço, que é a segunda coluna entre as duas que eu selecionei. Selecionei produto e preço. O que eu quero é o preço, que é a segunda coluna. Então, vou botar o número 2 aqui, tá bom? 2 porque o que eu quero está na segunda coluna entre as colunas que eu selecionei, tá? Entre as duas colunas aqui, o que me interessa está na segunda coluna. Belezinha? Show de bola? Fácil até aí? É bom que isso esteja bem claro, tá? Se não tiver claro, volta o vídeo, vê tudo de novo, ou deixa aqui nos comentários a sua dúvida, tá bom? É muito importante para os próximos exercícios. E a próxima coisa que o PROC-V vai perguntar é se você aceita a correspondência aproximada. Serve algo parecido com o morango? Parecido no sentido de escrita, tá bom? Serve alguma coisa tipo morando ao invés de morango? Serviria? Se você quer uma correspondência exata, ou seja, tem que estar escrito morango, você vai colocar o falso. Falso porque você não aceita a aproximação. Tem que ser exatamente aquilo que você quer, aquilo que você escreveu no valor procurado, tá bom? Agora, se serve alguma coisa próxima, você coloca verdadeiro. Porém, o verdadeiro, ó, olha aqui, ó, ele fala para você, ó, para você usar o verdadeiro, para você usar a correspondência aproximada, os valores na primeira coluna da matriz tabela, lembra que matriz tabela foi isso aqui, né, que você selecionou. Então, os valores na primeira coluna é aqui do produto, né, devem ser classificados em ordem crescente, crescente ou alfabética, né, no caso de texto, tá? E aqui, ó, não está em ordem alfabética, tá vendo? Porque o abacaxi está lá embaixo. O abacaxi deveria ser o primeiro na ordem alfabética, né? Então, neste exercício, você nem poderia usar o verdadeiro, porque esse requisito aqui, ó, não está sendo atendido, tá vendo? Não está em ordem alfabética, ordem crescente, tá? Então, neste exercício, você precisa usar o falso, tá bom? Então, vou colocar aqui falso. Poderia ser zero também, tá? Poderia ser zero também.
Beleza? Zero e falso para o PROC-V é a mesma coisa, tá? São a mesma coisa. Então, poderia usar o falso ou o zero, tá bom? Os dois significam falso. Se você quiser usar o verdadeiro, neste exercício não vai dar, tá? Neste exercício precisa ser falso. Mas no lugar do verdadeiro, você pode também colocar o número 1, ok? Mas neste exercício, como eu falei, só pode ser falso. Falso ou zero. Verdadeiro de jeito nenhum, tá bom? Bom, então a fórmula é isso aí, só dá Enter e tá aí o preço do morango, são R$ 14, tá bom? Este foi um primeiro exercício, um exercício bem fácil para a gente começar no PROC-V. Mas calma que tem muito mais detalhe, tá? Tem muito mais coisa, mas isso aqui foi para a gente sair do zero, beleza? Vamos comigo? Você me acompanha então para o segundo exercício? Vamos lá? Vamos aumentar um pouquinho o nível, que está muito fácil. Então, beleza, vamos para o próximo. Aqui na lista de contatos, eu tenho um segundo exercício, tá? Na verdade, eu tenho um segundo e um terceiro, né? São dois exercícios para fazermos aqui juntos. Deixa eu aumentar aqui, né, para ficar bem legal para a gente enxergar. Primeiro exercício, encontre o nome do dono deste CPF aqui, tá? Eu sei que não está no formato normal de um CPF aqui do Brasil, porque eu não queria correr o risco de acidentalmente colocar o CPF de alguém aqui, né? Mas a ideia é procurar este CPF aqui na coluna da esquerda e, quando achar, vem para a direita e retorna o nome, tá? E, então, naturalmente, isso é um PROC-V, né? É bem parecido com o exercício anterior, só que eu estou falando de pessoas, né, e não de mercadorias. Mas igual, PROC-V, bom, valor procurado, neste caso aqui vai ser o CPF, né? É aquilo que ele vai procurar aqui do lado esquerdo. Então, vou colocar aqui exatamente como está escrito aqui, tá? 463, underline, 198, traço, 339. Então, ele vai procurar este CPF nesta tabela aqui, né? Uma coisa importante. Agora, na hora de selecionar a tabela, para estes dois exercícios aqui, eu vou ter alguns cuidados que eu não precisei ter no primeiro exercício, tá bom? O que acontece? Para este exercício aqui, especificamente para este primeiro exercício aqui do CPF, na hora de selecionar a tabela, eu poderia selecionar as 5 colunas, né, as 5 colunas, CPF, nome, idade, telefone, cidade, mas eu também poderia selecionar só as duas primeiras, tá bom? Na hora de você selecionar a matriz tabela, você precisa ter em mente duas regrinhas, tá bom? Primeiro, aquilo que você colocou no valor procurado precisa estar na primeira coluna selecionada. Portanto, a primeira coluna que eu selecionar, a coluna mais à esquerda, precisa ser a do CPF. Porque ele sempre procura esse valor procurado na coluna mais à esquerda que você selecionar. Então, eu preciso começar pela coluna do CPF. Não existe, para este exercício, a possibilidade de selecionar do nome em diante. Ops, acabei quebrando a fórmula aqui. Beleza? Não existe essa possibilidade de você selecionar do nome em diante. Tá? Deixa eu reescrever aqui porque eu acabei apagando acidentalmente. Beleza, pessoal? Então, não pode começar a partir do nome. Você precisa, para este primeiro exercício aqui, começar pela coluna do CPF. Porque é aqui que ele vai procurar o tal do valor procurado que você colocou aqui. Tá bom? E a segunda regra que você tem que ter em mente é que, no final das contas, eu quero o nome do dono. Então, a coluna do nome ela também precisa ser selecionada. Eu posso até selecionar colunas a mais, tipo idade, telefone, cidade, que são colunas que não tem nada a ver com o exercício, com esse primeiro exercício. Mas a coluna do nome é obrigatório eu selecionar. Eu preciso selecionar a coluna do nome, porque é o que eu quero retornar no final das contas. Tá bom? Então, se você tiver em mente essas duas regrinhas, fica tranquilo você selecionar aqui, você usar a matriz tabela, né? Selecionar a matriz tabela, tá bom? Bom, então vou selecionar só as duas colunas que me interessam, que são CPF,
e o nome. E eu tenho que selecionar até o final. Belezinha? Então, vou selecionar lá até o final. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Esse número, índice, coluna, eu já tinha usado ele no exercício anterior, né? Ele é a coluna que te interessa, né? O que me interessa é o nome, né? O que eu tenho que retornar aqui é o nome, certo? É o nome do dono. O nome é a segunda coluna entre as colunas que eu selecionei, né? Selecionei CPF e nome, o nome é a segunda, então número 2. E por fim, ele pergunta aqui pra gente, verdadeiro ou falso? Eu aceito uma aproximação ou não, né? Pode ser um CPF parecido ou não, tem que ser exatamente o CPF que eu estou procurando. Nesse exercício aqui, naturalmente, vamos usar o falso, né? E eu nem poderia, novamente, né, assim como o exercício anterior, eu nem poderia usar o verdadeiro, né, porque não estão em ordem os CPFs, né? Então eu tenho que usar o falso, tá bom? E tá aí, o nome da pessoa é Joana, tá bom? Vamos então para o próximo exercício. Encontre o telefone do Igor. Bom, o telefone do Igor vai ser um exercício um pouquinho diferente. Vamos aumentar um pouquinho o nível, tá? Não vai ficar difícil ainda, mas vai ser um nível um pouquinho maior. Vamos ter um detalhe a mais aqui, tá bom? Então, bora para o terceiro exercício. No meu terceiro exercício, eu tenho que encontrar aqui o telefone do Igor. Logo, eu preciso fazer o quê? Procurar aqui a palavra Igor e na mesma linha eu vou ter o telefone do Igor. Portanto, aqui novamente é um PROC-V. Lembra do cardápio que a gente falou do exercício primeiro, né? Do primeiro exercício. Eu procuro o nome do produto aqui, na mesma linha eu tenho o preço do produto. É exatamente a mesma coisa, só que agora telefones e pessoas, tá bom? Então, meu PROC-V aqui, o valor procurado vai ser, né? O que eu vou procurar na primeira coluna? É o Igor, certo? Matriz tabela. Agora que vem o detalhe que eu falei, né? A gente vai ter um detalhe diferente agora. Porque o Igor, né, o que eu coloquei aqui no valor procurado, não será procurado na coluna do CPF. Será procurado na coluna do nome. Por isso, eu preciso começar a selecionar a matriz tabela pela coluna do nome. Lembra aquilo que eu falei, nas duas regrinhas para você selecionar a matriz tabela? Na primeira regrinha que eu falei, ele vai procurar na coluna mais à esquerda. Então, a sua coluna mais à esquerda, para este exercício, precisa ser a do nome. Olha aí que beleza. Então, você não pode começar pela coluna do CPF. Neste caso, você não pode nem colocar a coluna do CPF. Você vai começar pela do nome e vai selecionar também, de acordo com a segunda regrinha que eu coloquei, você precisa selecionar a coluna do telefone também, porque é o que você quer retornar, né? Então, repara que, consequentemente, eu acabo tendo que selecionar a coluna da idade, que não tem nada a ver com o exercício, mas é porque ela está no meio do caminho entre o nome e o telefone, né? Então, ela acaba tendo que ser selecionada também, tá bom? Neste caso aqui, eu poderia selecionar a cidade, mas não preciso, tá? Porque a cidade não faz parte do exercício. O que eu preciso selecionar realmente é o nome, e tem que ser a primeira coluna, tá? A do nome, e o telefone. E a idade está selecionada porque está no meio do caminho. Bom, então vou selecionar essas três colunas, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o número, índice, coluna. Das três colunas que eu selecionei, né, nome, idade e telefone, o que me interessa está na terceira coluna. Terceira entre as colunas que eu selecionei, tá? Muita gente aqui colocaria número 4, né, porque o telefone é a quarta coluna. Mas você tem que levar em conta somente as colunas selecionadas, essas em azul, tá bom? Eu selecionei nome, idade e telefone, três colunas, né? A coluna que me interessa é a do telefone, que entre as colunas selecionadas é a terceira coluna, por isso o número 3, tá? Não vai ser o número 4. E por fim, ele pergunta aqui para mim verdadeiro ou falso, né? Serve algo próximo de Igor? Né? Poderia ser Hugo? Não, tem que ser Igor, tá bom? Então vou colocar falso, eu não aceito correspondência aproximada. Beleza? E tá aí o telefone do Igor. Beleza? Nem adianta ligar para esse número porque esse não é o meu número, tá bom?
Até porque no padrão brasileiro os telefones não têm apenas 7 dígitos, tá? Então nem adianta ligar para esse número que não sou eu. Eu, na verdade, nem sei se isso é um número de telefone. Pelo menos no Brasil não é, né? Porque no Brasil você tem no mínimo 8 dígitos, tá bom? Ou em algum estado é 7. Se no seu estado forem 7, você coloca aí nos comentários, tá? Porque eu não sei se muda de estado para estado. Mas enfim, ficou alguma dúvida? Eu aumentei um pouquinho o nível desse exercício, então você talvez tenha ficado com alguma dúvida. Coloca aí nos comentários, não tem problema, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários ou volta o vídeo, tá? Estuda até você entender, ok? Bom, então nós vamos agora para o próximo exercício. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar bacana, para todos nós enxergarmos. Bom, eu tenho um desafio para você neste exercício da densidade, neste nosso próximo nível. Eu recomendo a você pausar este vídeo, criar rapidinho aí uma tabelinha no seu Excel e tentar resolvê-lo, sozinho ou sozinha, tá bom? Tenta e depois faz comigo, tá certo? Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, sozinha. É interessante você tentar fazer, porque isso vai te dar aquela confiança de eu consigo, olha, que legal, eu aprendi. Porque vendo esse vídeo, talvez fique tipo, ah, entendi, e aí depois você tenta fazer e não consegue, tá bom? Então, quando você consegue fazer sem a ajuda do professor, claro, não totalmente sem ajuda, porque você está vendo esse vídeo, toda a teoria e tal, pegando dicas, então não é totalmente sem ajuda, mas você conseguiu usar as dicas, você conseguiu usar a ajuda, entende? Então, recomendo pausar o vídeo e tentar, certo? Bom, imagino que você tentou e agora vamos ao gabarito. Qual a densidade do etanol? Bom, para resolver esse exercício, você não precisa ser expert em química, em engenharia, tá? Pode ficar tranquilo, tranquila, que não precisa ter noção do que é uma densidade, apesar de ser um conceito relativamente fácil. Para este exercício, você precisa saber só PROC-V mesmo. Tá bom? PROC-V por quê? Porque você vai procurar, né? O PROC-V ele vai procurar aqui o etanol, certo? E na mesma linha, ele vai encontrar a densidade desse etanol. Então, é um PROC-V, não é? Então vamos fazer o PROC-V. Bom, primeira coisa, valor procurado, vamos procurar etanol. Ele vai procurar esse etanol, lembra que eu falei, não é para selecionar aqui, tá? Não é para selecionar a coluna do ID. Por quê? Porque ele vai procurar etanol. Então a primeira coluna selecionada precisa ser a coluna do nome, tá bom? E eu tenho que pegar também a coluna da densidade, que é o que eu quero no final das contas, tá? Então vou selecionar até lá embaixo. Número, índice, coluna vai ser a coluna 2, né? A segunda coluna entre as duas que eu selecionei. E valor tem que ser falso. Apesar de que neste exercício, especificamente nesse exercício, eu poderia usar o verdadeiro, tá bom? Porque ele acharia o etanol, então ele não precisaria da aproximação, tá? E neste exercício eu tenho os nomes em ordem, tá? Eles estão em ordem alfabética. E isso é um requisito para usar o verdadeiro. Então eu poderia usar verdadeiro, tá? Então, certinho aqui, ó, 0789. Bom, vamos ao próximo exercício. Nós queremos saber aqui, o material de ID10 possui qual densidade? Então ele vai procurar aqui o ID. Achou o ID? Ele vem na mesma linha para a coluna da densidade, tá? Então isso novamente é um PROC-V. Repara que antes de cada exercício eu estou fazendo uma checagem para ver se é um PROC-V, né? Se trata-se de um exercício onde eu devo usar o PROC-V, tá? Até para você pegar, né? Quando usar um PROC-V, tá bom? Por isso que eu estou fazendo sempre essa checagem. Mas com o tempo isso vai ficando natural, tá? Então vamos ao PROC-V. Valor procurado vai ser 10. Repara que eu sempre vinha colocando entre aspas, né? Por exemplo, etanol, colocava aspas, etanol, né? Só que aqui eu estou procurando números,
tá? E números eu não boto entre aspas. Então, vou procurar o número 10. Eu tenho que selecionar a coluna do ID, né? E a da densidade, porque a densidade é o que eu quero no final das contas. E aí eu acabo pegando aqui a coluna do nome, né? Porque está no meio campo aqui, né? No meio do caminho entre o ID e a densidade. Então tenho que pegar o nome, mesmo que o nome não faça parte deste segundo exercício, tá? Então vou selecionar até lá embaixo. Número, índice, coluna. Eu selecionei 3 colunas e o que me interessa está na terceira coluna, tá? Então número 3. E aqui, tanto faz o verdadeiro ou falso, né? Eu aceito uma aproximação? Bom, existe o ID 10 e a tabela está em ordem crescente, né? Então eu poderia usar o verdadeiro, também poderia usar o falso, tá? Neste exercício, especificamente nesse exercício, o verdadeiro ou falso, né, pode ser qualquer um, tá bom? Então vou usar o falso só para manter o costume. E tá aí, o nosso ID 10 está aqui, né? E a densidade realmente é 0,5, tá bom? Belezinha. Então, neste exercício, a gente teve o diferencial de fazer um caso usando número. Porque até então a gente vinha usando, procurando sempre textos, né? Procuro o Igor, procuro um CPF cheio de traços e underlines, enfim. Procuro o etanol, sempre textos. E com textos eu vinha colocando sempre aspas, né? Morango, lembra? Só que agora eu tive que procurar o ID 10, então eu não coloquei aspas, porque o 10 é um número, certo? No exercício anterior, até fizemos algo com números, né? Para a gente achar aqui o dono, a dona, no caso, do CPF. Só que não é número, porque tem underline e tem um traço, né? Esse underline e esse traço fazem com que esse conteúdo ele seja um texto, apesar de ter números, tá? Bom, vamos aqui para o próximo exercício. Nós vamos falar agora do imposto de renda. Eu quero saber qual alíquota deve ser paga por quem recebe R$ 3.000, tá bom? Primeiro ponto, não calculem nada tributário com esta tabela. Eu nem mesmo sei se essa tabela está atualizada, tá? Eu nem mesmo sou contador, eu não sou contador, tá bom? Isso é apenas um exercício de Excel, tá? Não se baseie nesta tabela para fazer cálculos tributários, ok? É só para exercício mesmo. Qual alíquota vai ser paga por quem recebe, né, R$ 3.000, tá bom? Você vai reparar aqui que esse é um caso um pouquinho diferente, né? A gente vai aumentar um pouquinho a complexidade. Eu estou aumentando de exercício para exercício um pouquinho a complexidade. Por que vai ser diferente? Porque eu vou procurar aqui, mas eu sei que nesta coluna não tem exatamente o número 3.000, tá bom? Existe algo próximo de 3.000, certo? Então vai ser um caso um pouquinho diferente. Vai ser um PROC-V, só que o PROC-V ele não vai procurar o valor exato, 3.000, porque eu não tenho 3.000 nessa tabela. Vai ser um PROC-V com aproximação, aquele verdadeiro ou falso, lembra? Dessa vez eu vou ter que usar o verdadeiro, tá? Normalmente usamos falso, mas especificamente nesse exercício não vai ser possível usar o falso. Então vamos usar aqui o PROC-V. Valor procurado vai ser o valor de 3.000. Matriz tabela. Eu vou selecionar aqui, né? Ele vai procurar os 3.000 aqui nessa faixa de salários e me retornar a alíquota. Então essas duas colunas aqui que eu vou selecionar. Eu quero que ele me retorne o que está na segunda coluna, que é a alíquota, né? O que eu quero no final das contas, ó. Qual a alíquota? Então, vai ser o da segunda coluna, tá? E aqui, como eu falei, vai ser verdadeiro. Por quê? Porque quando você coloca falso, ele só vai te retornar se ele achar exatamente 3.000. Olha só, vou colocar aqui falso. Se eu der Enter, vai dar erro, ó. Deu erro por quê? Porque ele não achou o falso. Você exigiu que ele retornasse 3.000, né? A alíquota para 3.000. Só que não tem 3.000 nessa tabela, por isso ele não achou, tá bom? E ele retornou um erro para você. Então, eu preciso, neste exercício, achar verdadeiro. E eu até posso usar o verdadeiro, né? Porque a coluna aqui está em ordem crescente, ok? Então, eu posso e devo usar o verdadeiro, tá? Só que quando a gente usa o verdadeiro, surge, pelo menos aqui nas primeiras vezes quando eu usei isso, né, trocentos anos atrás, surge uma dúvida que é a seguinte:
3.000 é o valor que eu estou procurando. E eu falei que por usar o verdadeiro, ele vai retornar algo próximo dos 3.000. A alíquota, né, para a faixa que estiver mais próxima dos 3.000. Só que, para pensar, nesta tabela aqui, o número mais próximo de 3.000 que eu tenho aqui, né, desses 4 números aqui, o número mais próximo que eu tenho é este cara aqui, ó, 2.826,65 centavos. Concorda comigo? É o número mais próximo de 3.000 que a gente tem aqui. Certo? Porque para 3.000 faltam só, a gente teria que subir só uns 120 aqui, uns 120 não, uns 180 mais ou menos, né? 175, alguma coisa perto disso. Beleza? Uns 173 alguma coisa aqui, 35, alguma coisa assim. Beleza? Enquanto que para chegar nessa terceira faixa aqui, a gente tem que subir 751. Então a gente está mais próximo de fato dessa segunda faixa aqui. Certo? Então, matematicamente, ele vai retornar 15%, se a gente for pensar, né? O mais próximo aqui é o 2.826, 15%. Tá bom? E aí, quando eu dou Enter, ó, ele realmente vai retornar 0,15 ao 15%, né? Se você colocar aqui em formato de porcentagem, dá 15%, tá bom? Beleza, então ele atendeu a nossa expectativa, tá? Só que pensa aqui comigo, isso para 3.000 reais, ok? Agora vamos imaginar se a nossa pessoa, ao invés de 3.000, ganhasse 3.750. 3.750, ok? Para pensar aqui comigo. Matematicamente, o número mais próximo de 3.750 seria esse 3.751 aqui. Concorda comigo? Pô, falta só R$ 1,05. Falta muito pouco. Faz sentido? Então, considerando a matemática, ele deveria retornar para mim, se eu colocasse aqui 3.750, considerando a matemática, ele deveria retornar aqui para mim 22,5%. Porque é o mais próximo que eu tenho aqui matematicamente. Faz sentido? Só que, pela lei, essa pessoa que ganha 3.750 ainda está na segunda faixa. Ela ainda não chegou à terceira faixa. Ela está muito próxima, mas ainda não chegou à terceira faixa. Para chegar à terceira faixa, ela precisa ganhar no mínimo R$ 3.751,05. Ou seja, para chegar à terceira faixa, falta R$ 1,05. Eu sei que está próximo, falta só R$ 1, mas ainda não chegou. Por isso, pela lei, essa pessoa estaria ainda na segunda faixa, apesar de estar muito próxima da terceira faixa. Entende? Então, pela lei, essa pessoa ainda está na faixa dos 15%. Pela matemática, essa pessoa estaria na faixa dos 22,5%. E aí fico na dúvida. O PROC-V, ele vai considerar a lei ou a matemática? Olha aí que questão interessante. E aí, o que você acha? Vai considerar a lei ou a matemática? Cara, por incrível que pareça, vai acertar a lei. Olha só. Deu realmente 15%, apesar de matematicamente o mais próximo ser a terceira faixa, tá bom? Mas aí surge uma outra questão. Puxa, o Igor, o PROC-V, o Excel, quem programou esse PROC-V, sabia a lei brasileira? Cara, então, o Excel ele é usado mundialmente, tá? Vários países do mundo. Então, muito provavelmente, quem escreveu o PROC-V nem conhecia essa lei brasileira, tá bom? Talvez nem, provavelmente nem mora no Brasil. Então, o PROC-V, a ideia dele é a seguinte, a ideia da aproximação é a seguinte, ele procura o mais próximo entre os menores daquilo que você colocou no valor procurado. Como assim? Se você colocou no valor procurado 3.751, ele vai procurar o mais próximo desse valor entre os menores do que ele. Tá bom?
entre os menores do que ele, ou seja, esses dois aqui, ó, o 1900 e o 2800. Porque quando ele chegar no 3.751, ele vai entender que passou, ultrapassou o valor que você colocou aqui no valor procurado. Então, daqui para baixo, ele nem olha. O PROC-V simplesmente ignora. Ele só considera o que está acima, o 1900 e o 2800. Nesse 4.664, ele nem chega, tá bom? Quando ele vê que ultrapassou o valor que você está procurando, ele para de procurar. Ele fica somente com o que está antes. No caso, 1903, 2.826. É até por isso que a sua tabela, para você usar o verdadeiro, ela precisa estar em ordem. Ok? Ela precisa estar em ordem, porque quando ele encontra um valor maior do que aquele que você está procurando, ele simplesmente para de procurar. Ele não olha o que está lá embaixo. Por isso a sua tabela tem que estar em ordem. Lembra do requisito para usar o verdadeiro? Então, dito isso, o que ele faz? Ele vai olhar aquilo que for menor do que 3.750 e pegar o que for mais próximo. Por isso que entre os menores do 3.000 do que entre os menores do que 3.750, o valor mais próximo é esse aqui, ó, 2.826,65 centavos. Por isso ele retornou 15%, não porque ele saiba a lei brasileira, tá bom? Curioso, né? Interessante isso. Gostou desse exercício? Bota aí nos comentários, faz a sua crítica aí, ó. Que maneiro, Igor, não sabia isso, que curioso e tal. Ou que bosta, Igor. Eu quero lá saber da lei brasileira. Bota aí suas opiniões aí, tá bom? Às vezes você não é advogado, não quer saber desse negócio de lei, né? Ah, isso é muito complicado, deixa pro meu contador isso. Tá bom? Mas enfim, é interessante. Se você tiver uma empresa, tiver um negócio, é interessante você saber essas questões de lei e tal, né? Até para você não se complicar. Beleza? E no caso aqui eu até falei de lei aplicada para pessoa física, né, no caso. Então é interessante até se você tiver nas faixas aí que tem que declarar imposto de renda, tá bom? Mas se bem que eu mesmo prefiro deixar na mão do contador. Mas enfim. Bom, bora aqui para o próximo exercício e, como eu falei, a barra vai aumentando. A gente vai complicar mais um pouquinho, tá bom? Mas ainda assim um exercício muito legal. Eu tenho aqui a filial, o nome da pessoa e quantos contratos ela verificou. Como assim verificar contratos? Imagina que eu tenho um setor cheio de advogados, tá? E eles são responsáveis por analisar contratos antes da minha empresa assinar algum contrato, tá bom? Imagina que a minha empresa ela faça parcerias, ela tem serviços de um valor agregado muito alto, né? Então a gente tem contratos ali com clientes e tal, que são importantes a gente avaliar, tá? É um contrato que não vale para todos os clientes, né? A gente tem empresa que para todos os clientes é o mesmo contrato, né? Mas para algumas empresas o serviço é tão específico, tipo consultoria, por exemplo, o serviço é tão diferente de uma empresa para outra que não dá para usar o mesmo contrato para todos os clientes, né? Cada cliente a gente vai ter um contrato. E aí cabe a esse setor aqui que a gente está supondo, né, analisar esses contratos antes da gente assinar, para a gente não assinar uma besteira, tá bom? Então, a gente tem aqui o nome do advogado responsável, né, por ler aquele contrato e autorizar ou propor alguma mudança, em que filial ele atuou e quantos contratos naquela filial, né, daquela filial, esse advogado, né, avaliou, tá bom? Eu quero saber quantos contratos a auxiliar, na verdade nem é um advogado, né, é uma auxiliar do advogado, às vezes ela só fez uma pré-avaliação e depois mandou para um advogado realmente assinar, né? Às vezes ela só é estagiária e faz uma pré-avaliação ali, até porque tem erros que já são bem gritantes, né? Então, para não ocupar o tempo do advogado, colocar um auxiliar ali, tá? Mas enfim, quantos contratos a auxiliar Betina verificou na filial do Rio de Janeiro? Então, aqui eu tenho que avaliar não apenas Betina e também não apenas Rio de Janeiro. Eu tenho que procurar duas coisas. Eu tenho que procurar uma linha que tenha, ao mesmo tempo,
RJ e Betina. Entende a ideia? É um PROC-V, mas é um PROC-V que tem que procurar duas coisas naquele valor procurado. Então temos aqui um caso que a gente não tinha visto até agora. Tá bom? Para este caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Uma eu vou colocar neste vídeo. A outra, infelizmente, eu não vou colocar porque não seria exatamente usando um PROC-V. Tá bom? Se você quiser estudar mais um pouquinho, quiser se aprofundar nesse assunto, porque senão o vídeo fica muito longo, mas você poderia especificamente para este exercício usar uma fórmula chamada soma C. Você poderia usar um soma C aqui porque só existe uma linha nesta tabela que tenha RJ e Betina. Então você poderia usar o soma C também. Tá bom? Se nesta tabela eu não tiver certeza sobre a quantidade de linhas com RJ e Betina, não recomendo usar o soma C. Você só pode usar o soma C para a busca dupla se você tiver certeza de que só existe uma e somente uma linha com RJ Betina. Tá bom? Beleza, mas esse exercício, esse vídeo é sobre PROC-V, tá? Então, para usar o PROC-V, você vai precisar criar uma coluna auxiliar aqui do lado esquerdo. Uma coluna onde eu vou juntar a filial e o nome da pessoa. Vou ter que concatenar. É o nome que a gente dá a esse processo de juntar textos. Tá? Eu vou ter que juntar os textos da filial e do nome, né, do auxiliar. Ok? Agora eu tenho as duas informações, ó, deixa eu expandir essa fórmula para o restante da tabela. Né? Agora eu tenho as duas informações numa coluna só. Então, digamos, deixou de ser uma busca dupla. Né? Agora eu posso procurar, aqui usando o meu PROC-V, eu posso procurar RJ Betina, certo? Então deixou de ser uma busca dupla. Eu simplifiquei o meu problema criando uma coluna auxiliar, tá bom? E agora virou um PROC-V comum, tá? Basta eu selecionar aqui o nome até, o nome filial, né? Nome filial, até a coluna do nome, certo? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar aqui o número 3, por quê? Porque das três colunas que eu selecionei, né, a concatenação, a filial e o nome do auxiliar, dessas três colunas o que me interessa está na terceira coluna, por isso o número 3. E falso, porque os nomes não estão em ordem alfabética, tá bom? Então, opa, não era o nome na verdade que eu tinha que retornar, tinha que retornar a quantidade, desculpa. Só corrigindo aqui, ó. Eu tenho que selecionar, na verdade, até a coluna D, né? Porque o que me interessa é a quantidade de contratos. Corrige aí no seu também, tá? E aqui tem que ser 4, né? Porque eu quero retornar a quantidade, tá bom? Corrige aí no seu, tá? Entendeu onde eu errei? É que, na verdade, eu queria a quantidade de contratos, né? E não o nome da pessoa. Acabei viajando aqui, tá? Mas tem que selecionar, então, as 4 colunas, né? Onde você vai buscar o RJ Betina, né? Vou buscar aqui. Então essa coluna ela tem que ser selecionada, tá? E eu tenho que selecionar até o final. Por quê? O que me interessa no final das contas, ó, quantos contratos. Então eu tenho que selecionar essa coluna aqui da quantidade de contratos, tá bom? Então eu tinha errado aqui, né? Eu tinha parado na coluna do nome, mas na verdade eu tenho que vir até aqui a coluna D, porque eu quero saber a quantidade de contratos, tá bom? E eu errei também aqui, eu botei 3, né? Mas são 4, porque o que eu quero está na quarta coluna. Beleza? Então a Betina, ela verificou 26 contratos lá na filial do Rio de Janeiro. Tá certo? Bom, se ficou alguma dúvida, se você acabou se enrolando porque eu me enrolei, desculpa. Coloca aí qualquer dúvida que você tiver nos comentários, tá bom? Mas o mais importante é você ser capaz, você entender esse processo aqui da concatenação para você fazer uma busca dupla no Excel. E é interessante também você saber
que, para alguns casos de busca dupla, em alguns casos, você poderia usar também o soma C. Tá certo? Beleza. Bora aqui para o nosso exercício final, né? Para a nossa página final aqui dos exercícios. Eu tenho dois exercícios com nível um pouquinho mais complicado. Eu quero saber aqui qual o ID, né? Qual o ID da nota fiscal de maior valor. Por que esse exercício é um pouquinho mais complicado? Porque ele vai ter etapas, tá bom? Primeira etapa, eu quero saber qual ID, né? Algum valor aqui dessa coluna, da nota fiscal de maior valor. Então, vou ter que procurar esse valor na coluna de valores. Achei o valor? Beleza. Eu venho aqui e pego o ID. É um PROC-V. Concorda comigo? É um PROC-V. Só que eu tenho que procurar um valor. Beleza. Qual valor? O maior valor. Tá, mas qual é o maior valor? Entende a ideia? O exercício, ele não me dá o maior valor para eu procurá-lo nesta coluna. Então, a primeira etapa é saber qual é o maior valor entre os valores que estão nessa coluna aqui. Pegou a ideia? Entendeu? Bom, então vamos para a etapa 1 deste exercício. Nós temos que saber qual é o valor maior que está aqui. Para isso, eu posso usar uma fórmula bem simples chamada máximo. Na fórmula máximo, eu dou a ela um conjunto de valores e ela me diz qual é o maior. Tá bom? É só você selecionar, ó. Seleciona aqui até o final, né, todos os valores. Certo? Eu selecionei aqui todos os valores. E essa fórmula vai me dizer qual é o maior, olha. O maior valor nessa coluna aqui é o 2000. Agora ficou fácil, agora é um PROC-V comum, né? Agora eu vou fazer um PROC-V. Esse PROC-V ele vai procurar 2000 nesta coluna aqui e me retornar o que estiver na mesma linha, só que na coluna do ID. Certo? Virou um PROC-V comum agora que a gente sabe o valor máximo. E aí eu tenho que retornar o que está na terceira coluna e eu vou usar aqui o falso, né? Não aceito correspondência aproximada, tem que ser exatamente 2000, porque os valores não estão em ordem crescente, tá? E tá lá. O ID dessa nota fiscal é 170, ok? Eu poderia ter feito, aqui eu acabei, para um exercício só, né, que foi este primeiro aqui, para um exercício só eu acabei usando duas células, tá? Eu poderia ter feito tudo numa célula só. Poderia ter feito um PROC-V e já dentro do PROC-V, aqui no valor procurado, eu poderia colocar o mesmo máximo que eu usei aqui na primeira célula, tá bom? Então eu já selecionaria aqui o máximo destes valores, certo? Olha como ficou. Ó. Exatamente a mesma fórmula que você colocou aqui na primeira célula, tá bom? Lembra que este máximo deste intervalo em azul dá 2000, né? Esse máximo aqui, ó, é exatamente o mesmo que você escreveu nessa célula aqui, onde está escrito 2000. Então, este máximo aqui é como se você tivesse digitado os 2000 aqui, igual ao que você fez nessa célula aqui dos 170. Você não abriu um PROC-V, aí digitou 2000? Então, só que ao invés de digitar o 2000, eu coloquei a fórmula que retorna o 2000. Então é algo equivalente, entende? Por isso que eu posso fazer tudo numa célula só. PROC-V, né? Então, máximo. E agora eu coloco a matriz tabela, vai ser a mesma, né? Do valor até o ID. Certo? Eu quero o que está na terceira coluna, né? Por isso número 3. E falso tem que ser o 2000 exatamente, tá bom? Tá lá. Ele achou os mesmos 170, né? O mesmo ID que ele tinha achado anteriormente, tá bom? Bom, para fechar com chave de ouro, bora para o próximo exercício, tá bom? Neste próximo exercício, a gente vai ter um caso um pouquinho mais difícil.
certo? Quer dizer, na verdade eu acho que mais parece difícil do que realmente é difícil, tá bom? Eu acho até fácil. Qual o valor da nota fiscal cujo ID é 500? Ou seja, ele vai ter que procurar aqui o ID 500, achou o ID 500, aí ele vem na mesma linha e te retorna o valor. É o processo contrário agora. Antes, você tinha o valor de 2.000, achou o valor de 2.000, retorna o ID que está na mesma linha. Agora, você tem o ID e quer retornar o valor. Cara, aqui temos um ponto importante, porque eu falei para você, o exemplo do restaurante. Quando você vai a um restaurante, você faz um PROC-V, né? Você procura o nome do produto do lado esquerdo, achou o produto? Que legal. Na mesma linha, só que do lado direito, vai estar o valor desse produto, tá? É um processo, normalmente, quando você vai ao restaurante, você sempre faz a busca da esquerda para a direita. Você procura o nome do produto do lado esquerdo, né? E vem para o lado direito, que é onde está o valor, ok? Sempre, normalmente, né? Acho que qualquer restaurante é assim, né? Você vai da esquerda para a direita. E com o PROC-V é assim também. O PROC-V ele sempre vai da esquerda para a direita, ok? Sempre da esquerda para a direita. Neste segundo exercício aqui, opa, acabei saindo aqui, peraí. Neste segundo exercício aqui, a gente tem um caso contrário. A gente está indo da direita para a esquerda. A gente vai procurar o 500 aqui, nessa coluna do ID. Achou? Então a gente vai da direita para a esquerda para pegar o valor. Da direita para a esquerda, cara, parece PROC-V, mas não é. Tá bom? Esse é o complicador deste exercício, porque ele parece ser PROC-V, mas por ser da direita para a esquerda, é melhor você usar o PROC-X, tá bom? O PROC-X, ele faz a mesma coisa que o PROC-V, só que da direita para a esquerda e também da esquerda para a direita. O PROC-X é sensacional porque, de certa forma, ele pode substituir o PROC-V. Porque o PROC-V ele vai da esquerda para a direita, enquanto o PROC-X ele vai tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, tá bom? Inclusive, o PROC-X ele faz a mesma coisa que o PROC-H, né? O PROC-H ele vai de cima para baixo. E o PROC-X ele também pode ir de cima para baixo, de uma linha, né, para outra linha lá de baixo, tá bom? E o PROC-X ele pode ir também de baixo para cima, olha que louco. Então ele consegue ir nas 4 direções, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, ok? O grande problema, né? Pô, o PROC-X é maravilhoso. Por que a gente ensina então PROC-V? Esquece PROC-V e vamos só de PROC-X. Cara, o problema é que muita gente ainda usa versões do Excel que simplesmente não tem o PROC-X. Olha aí, isso é bem chato, tá? Então, por causa disso, você pode abrir aí no seu computador, no computador da sua empresa, é bem possível que não tenha PROC-X, tá bom? Apesar dele não ser tão novo, né, o PROC-X já é uma fórmula razoavelmente antiga, se não me falha a memória, já em 2016 existia o PROC-X, muita empresa ainda não tem, tá bom? Então, infelizmente, apesar de já existir uma fórmula maravilhosa que faz a mesma coisa que o PROC-V, você que está estudando PROC-V, Excel de um modo geral, para passar num processo seletivo, você ainda precisa aprender PROC-V, tá bom? Mas é bom saber o PROC-X também. Bom, ele vai pesquisar o valor 500, certo? Ele vai pesquisar em que matriz? Em que coluna, na verdade, né? Ele fala matriz porque essa matriz ela não necessariamente é uma coluna, ela pode ser também uma linha, tá? Por isso que ele não fala pesquisar em que coluna. Ele fala matriz porque é algo mais genérico, pode ser tanto coluna quanto linha, tá? No nosso caso aqui, uma coluna. Ele vai procurar o 500 nesta coluna aqui, ó. Certo? Belezinha. E aí, a próxima coisa que pergunta aqui, ó, matriz de retorno. O número ou o valor, de um modo geral, que eu quero retornar, está em que coluna? Nesta aqui, ó, do valor. Então, vou selecioná-la, né, vou selecionar esta coluna, certo? E eu termino
né? Para este exercício, eu posso terminar o PROC-X por aqui. Os outros parâmetros do PROC-X, eles são opcionais. Tá vendo que tá essa barrinha aqui, ó, em volta do parâmetro? É porque são parâmetros opcionais. E estes que eu selecionei aqui já atendem perfeitamente minha demanda. Ele vai procurar o 500, ele vai procurar esse 500 nessa faixa azul aqui, né, que é a faixa do ID, e me retornar o que tiver na mesma linha, só que lá na coluna do valor, que foi o que eu coloquei na matriz de retorno. Tá bom? Então, 1084. Este é o valor. Certo? Cara, se você tiver qualquer dúvida sobre o PROC-V, eu procurei colocar o máximo possível aqui de detalhes, tá? Com uma coluna, com várias, uma coluna não, mas procurando na primeira coluna, procurando na segunda coluna, quando for número, quando for letra, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, quando for aproximado. Eu procurei colocar aqui vários casos, busca dupla, enfim, vários casos para você ter todos esses detalhes do PROC-V. Então, para você que quer aprender o PROC-V, cara, eu imagino que este vídeo seja riquíssimo em detalhes, tá bom? Então, volte quantas vezes você precisar nesse vídeo para você pegar todos esses detalhes, fazer as suas anotações, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele sirva para você nos processos seletivos, na empresa. Deixe as suas dúvidas no comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima.